3 anos após Cristo morrer crucificado, seus seguidores ainda viviam com medo. Um homem os aterrorizava. Seu nome era Saulo. Contudo, esse mesmo homem viria a se tornar o maior mensageiro de Cristo, São Paulo, o apóstolo dos gentios. Suas jornadas o levariam a litorais distantes, para dentro de territórios pagãos. Dos desertos da Arábia aos cumes das culturas grega e romana. E como São Paulo, tendo sido o perseguidor mais impiedoso do cristianismo, estabeleceu pelo mundo inteiro as bases dessa Igreja Universal. Abaixo do Monte Tauro, na costa sul da Turquia, localiza-se a cidade de Tarso. Aqui nasceu Saulo. Crescendo no conforto de uma família rica, Saulo seguia a fé judaica e a cultura grega. E por meio de seu pai, ele era também um cidadão de Roma, cujo império abarcava o Mediterrâneo desde a Judéia a leste até a Espanha a oeste. Aos 6 anos, Saulo foi instruído nos livros da Torá. Ele foi ensinado a obedecer à lei judaica e aos rituais do Templo de Jerusalém, o centro da autoridade judaica. Entretanto, o jovem Saulo também vivia entre pagãos. Diferentes crenças coexistiam frequentemente em conflito. Religiões de culto prosperavam e desapareciam. Mas para Saulo, só havia uma fé. Um só caminho para o único Deus. Quando ele tinha apenas 14 anos, Saulo foi enviado para continuar seus estudos em Jerusalém. Jerusalém, a capital da Terra Prometida, onde Salomão havia construído seu templo para abrigar a Arca da Aliança. Os líderes do templo não toleravam novas maneiras de pensar nem novas ideias. Suas leis estavam inscritas em pedra. Qualquer contestação era considerada blasfêmia. Mas uma contestação havia surgido com um rebelde chamado Jesus de Nazaré. Ele desafiou as leis dos antigos, ameaçando a liderança deles. Ele teve de morrer. Contudo, seus seguidores ainda pregavam seus ensinamentos. Um homem estava determinado a silenciá-los. Saulo, agora ele mesmo um líder do templo. O fervor o impeliu a perseguir os seguidores de Jesus. Sua missão: apagar o nome de Cristo da face da terra. Eu persegui os seguidores até a morte, detendo tanto homens como mulheres.
e levando-os à prisão. No entanto, um discípulo de Jesus mudaria a vida de Saulo para sempre. Multidões se reuniam em seus sermões. Ele defendia Jesus. E também ele contestou as leis do templo. Seu nome era Estevão. Levado ao sumo sacerdote e acusado de blasfêmia, Estevão os desafiou. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? E mataram eles aos que de antemão anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Arrastado para fora do templo, levado para além dos muros da cidade, o destino de Estevão estava selado. As testemunhas depositavam suas roupas aos pés do jovem rapaz chamado Saulo. Quando Saulo deu o sinal, o apedrejamento começou. Essa era a lei do templo. Enquanto a morte se aproximava, Estevão pediu a Deus que perdoasse Saulo. Senhor, não lhes imputes este pecado, pois eles não sabem o que fazem. Estevão havia morrido como um verdadeiro cristão, perdoando seus assassinos. Mas Saulo não sabia perdoar. Naquela noite, muitos cristãos fugiram por temerem por suas vidas. Eles buscaram refúgio em Chipre, em Antioquia e em Damasco. Saulo queria que os rebeldes fossem aniquilados para sempre. Autorizado pelos anciãos do templo, Saulo perseguiria os hereges até Damasco. O caminho que tomou o levou pela Galileia, onde Jesus conquistou seus primeiros discípulos. De onde veio o seu poder? Sozinho, sob o som do deserto, Saulo foi atormentado por seus pensamentos. Sua memória se voltava para Estevão e seu terrível destino.
Como Estevão pôde perdoá-lo? Ele, o homem que ordenou sua morte. Enquanto o sangue de seu seguidor Estevão era derramado, eu observava de pé, consentindo. Uma luz ofuscante arremessou Saulo ao chão. Uma voz vinda do céu falou: Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor, que queres tu que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e aí se te dirá o que convém fazer. Saulo chegou a Damasco indefeso, cego e submisso. Um dos homens a quem ele tinha vindo destruir fora ordenado em sonho a procurar Saulo e oferecer-lhe abrigo. Quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, o véu que encobria seus olhos caiu, e sua visão foi milagrosamente recuperada. A luz branca e ofuscante havia sido o próprio Jesus que falara. Saulo implorou a Ananias que o batizasse. Saulo, o perseguidor, estava morto, renascendo como Paulo, o seguidor de Cristo. Atormentado com a culpa de seu passado, Paulo deixou Damasco. O que ele deveria fazer agora? Aonde deveria ir? Eu não deliberei com carne e sangue, e nem fui até Jerusalém, até aqueles apóstolos que vieram antes de mim, mas eu parti para a Arábia. No Monte Sinai, onde Moisés havia recebido os mandamentos de Deus, Paulo tomou uma decisão. Assim como a palavra de Deus havia sido revelada a ele, a partir de agora, ele a revelaria a outras pessoas. Ele voltou a Damasco, foi direto para a sinagoga e deu início à sua missão. Se confessardes que Jesus é o Senhor, e acreditardes que Deus o ressuscitou dos mortos, vós sereis salvos. Suas palavras provocaram um silêncio perturbador. Esse não era Saulo, o exterminador de cristãos? Teria ele se tornado um traidor de sua fé judaica? Eles decidiram que o herege devia morrer. Paulo fugiu. Os cristãos de Damasco o ajudaram a sair escondido dos muros da cidade. Em segredo, ele voltou para Jerusalém em busca do perdão daqueles que um dia ele havia perseguido. Ele foi recebido com descrença e desconfiança. Entretanto, um homem havia testemunhado a coragem de Paulo na sinagoga de Damasco e o acolheu.
Barnabé. Ele levou Paulo até Pedro, o líder dos cristãos. Mas nem mesmo a aprovação do primeiro apóstolo de Cristo poderia proteger Paulo. Para alguns, as lembranças da morte de Estevão ainda estavam muito vivas. Eles não conseguiam perdoar Paulo por seu passado. Mais uma vez, Paulo foi forçado a fugir. Traído e rejeitado, Paulo refugiou-se em sua cidade natal, Tarso. Durante 9 longos anos, ele trabalhou no negócio de seu pai como um simples fabricante de tendas. Mas ele nunca deixou de pensar naquilo que acreditava ser sua missão. Não havia sido ele a quem Deus escolhera no caminho para Damasco? Quando Deus encontraria um propósito para a sua fé? A resposta estava em Jerusalém. Era hora de disseminar a palavra de Cristo para além dos limites da Judéia. Os líderes cristãos escolheram Barnabé para conduzir a missão. Ele, por sua vez, escolheu Paulo, de cuja coragem ele se lembrava muito bem, para acompanhá-lo. Poderia isto ser finalmente o sinal do perdão de Deus? Quando eles partiram, Barnabé soube que havia feito uma escolha sábia. Paulo era um grande conhecedor do grego e um cidadão romano. Ele havia crescido cercado por crenças pagãs. Não havia ninguém mais qualificado para levar a palavra de Cristo para terras distantes. A viagem deles começou em Chipre. Proclamando o evangelho primeiramente para os judeus do lado leste da ilha, Paulo e Barnabé foram depois em direção ao oeste, rumo à cidade pagã de Pafos, onde magos e feiticeiros ainda eram reverenciados. Lá, eles foram chamados pelo governante romano, que queria saber mais sobre o seu novo Deus. Mas eles foram ridicularizados pelo mago de sua corte, Elimas. Furioso, Paulo virou-se para ele. Tu, filho do diabo, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e serás cego, que não verás o sol até certo tempo. O governante, abismado com os poderes de Paulo, aceitou a fé. Paulo havia conquistado seu primeiro convertido influente. Inspirado pela clara aprovação de sua missão por Deus, Paulo voltou suas atenções para a Ásia Menor. Ele viajaria para cidades tão remotas quanto Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e muito além. Disposto a superar todas as dificuldades para levar sua mensagem de salvação até os limites mais longínquos do império.
Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, nós também somos capazes de caminhar pelo lado desconhecido da vida. Contudo, quando finalmente chegou à cidade de Antioquia da Pisídia, ele foi recebido com escárnio pelos judeus que estavam reunidos. Como pode um homem se levantar dos mortos? Zombaram eles. Vós éreis os primeiros a quem se devia anunciar a palavra de Deus. Mas porque vós a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, desde já nos vamos daqui para os gentios. Com estas palavras, Paulo mudou o rumo da história. Ao levar a palavra para aqueles que não compartilhavam da fé judaica, os gentios, ele abriu caminho para que o cristianismo se tornasse uma religião mundial. Com entusiasmo renovado, Paulo partiu com o objetivo de converter os pagãos. Ao longo do caminho, poucos deram atenção ao novo Deus de Paulo. Até que, finalmente, Paulo e Barnabé chegaram à cidade de Listra, onde Paulo fez um outro milagre. Com as mãos milagrosas, ele fez com que um aleijado andasse novamente. Perplexa, a multidão aclamou Paulo e Barnabé como os deuses pagãos Zeus e Hermes. Sacrifícios foram preparados em sua honra. Paulo ficou horrorizado com as oferendas pagãs. Nós também somos mortais, homens assim como vós, e vos pregamos que destas coisas vãs vos convertais a Deus vivo. Enfurecida com esta rejeição, a multidão se virou de repente contra eles. Eles os arrastaram para fora da cidade, os apedrejaram e os abandonaram à morte. Contrariando as expectativas, Paulo e Barnabé sobreviveram. E durante o ano seguinte, as sementes que eles haviam lançado começaram a dar frutos. A palavra se espalhou até Capadócia, onde comunidades cristãs floresceram nas cavernas escavadas na rocha. Ao fim da jornada, Barnabé retornou a Jerusalém. Paulo permaneceu na Ásia Menor e escreveu cartas de inspiração para os gentios convertidos por ele. Lembrem-se de que um dia vocês gentios foram separados de Cristo, não tendo esperanças. Vocês não são mais estranhos, mas membros da família de Deus. No ano 50 depois de Cristo, Paulo chegou ao mar Egeu, na extremidade ocidental da Ásia Menor. Do outro lado do mar se encontra um mundo ainda intocado pelo cristianismo: a Europa romana.
Naquela noite, Paulo sonhou que um homem da Macedônia o chamava. Paulo estava convencido de que Deus estava lhe dizendo para continuar sua jornada, que seu destino final era a Europa. Sua primeira parada foi a capital da Macedônia, a cidade de Filipos, hoje pertencente à região norte da Grécia. Um século antes, Filipos havia sido conquistada pelos romanos. Em seus portões estava escrito que ela era controlada pelo Senado e pelo povo de Roma. As leis romanas governavam a cidade. Todas as religiões eram toleradas, contanto que não provocassem desordem pública. Santuários para vários deuses eram esculpidos no rochedo que rodeava a cidade. Nestas ruas barulhentas, Paulo pôde sentir que as pessoas estavam dispostas a conhecer novas crenças. Essa era uma mensagem que tocaria o coração das mulheres de todo o mundo antigo. A primeira a aceitar a fé foi uma rica comerciante chamada Lídia. Ela trouxe Paulo até sua casa. E aqui, ela foi batizada. Sua casa se tornou o primeiro lar cristão da Europa. Paulo passou a ser acompanhado por Silas, que tinha vindo de Jerusalém para ajudá-lo em sua missão. Um dia, eles foram seguidos por uma garota escrava que estava possuída por espíritos malignos. Ela estava enriquecendo seus donos por meio de feitiçaria. Ela insistia em insultar os missionários. Paulo ordenou que o demônio deixasse seu corpo. Os espíritos malignos foram exorcizados. O meio de vida de seus donos foi destruído. Uma multidão se reuniu. Eles arrastaram Paulo e Silas até aqui, o Palácio da Justiça. Estes homens amotinam a nossa cidade porque são judeus e pregam um modo de vida que a nós não nos é lícito receber, nem praticar sendo romanos. O juiz ordenou que eles fossem despidos e açoitados com varas, e então jogados na prisão. À meia-noite, o chão começou a tremer. Um terremoto sacudiu a cidade. As paredes da prisão foram destruídas. Apavorado por pensar que seus prisioneiros haviam fugido, o carcereiro empunhou sua espada a fim de se matar. Mas Paulo o tranquilizou. Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. O carcereiro foi batizado antes do amanhecer. No dia seguinte, Paulo exigiu que ele e Silas fossem soltos.
Como cidadão romano, o seu açoitamento havia sido contra a lei. Separando-se de Silas, ele partiu sozinho rumo a Atenas. Cinco séculos antes, Atenas havia sido o berço da civilização ocidental. Ela havia produzido escritores e pensadores, artistas e políticos cujas ideias tinham dado forma ao mundo moderno. Seus dias de supremacia política já haviam findado. No entanto, ela ainda preservava sua reputação como a fortaleza do saber. No alto da cidade ficava a Acrópole, uma montanha de templos dedicados aos deuses do Olimpo. Em nenhum outro lugar do mundo a razão conviveu tão de perto com a superstição. Na grande praça da cidade, Paulo falou aos atenienses. Ele ficou incomodado ao ver a cidade deles repleta de ídolos. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra lavrada, por arte e indústria do homem. Essa ideia interessava aos filósofos. Eles pediram a Paulo que fosse ao Areópago, abaixo da Acrópole, falar com eles. Paulo se dirigiu a eles neste exato local. Barões atenienses, encontrei um altar em que se achava essa letra, ao Deus desconhecido. Pois aquele Deus que vós adorais sem o conhecer, esse é de fato o que eu vos anuncio. Deus, que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelos homens. Mas quando falou sobre a ressurreição de Jesus, os filósofos o repudiaram e o trataram como mentiroso. A maioria deles perdeu o interesse.
Paulo deixou os filósofos voltarem a seus debates. À sua frente havia um desafio ainda maior. Um porto de má reputação a oeste de Atenas chamado Corinto. Humilhado pelos pensadores de Atenas, Paulo andou por este caminho em direção à cidade conhecida por seu desregramento. Corinto se localizava à sombra de uma montanha. Seu cume era coroado pelo templo de Afrodite, a deusa grega do amor. No templo havia 1000 escravas que atraíam homens de todos os lugares do império. Corinto era um lugar de perversidade e depravação, onde Dionísio, o deus do vinho e da música, era idolatrado. Enquanto Paulo vagava pelos templos pagãos, ele se perguntou como poderia mudar aqueles coríntios que buscavam somente o prazer. Será que ele ousaria falar sem temer por sua vida? Não temas, mas fala, e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém se chegará a ti para te fazer mal. Com o vigor renovado, Paulo voltou à feira livre. Nem os imorais, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os beberrões, nem os praguejadores hão de possuir o reino de Deus. Pregando do alto deste pódio, ele falou sobre uma espécie bastante diferente de amor. O amor é paciente, o amor é generoso. Ele suporta todas as coisas, espera todas as coisas e sobrevive a todas as coisas. Durante 2 longos anos, Paulo continuou a pregar em meio à libertinagem de Corinto. A desilusão que havia por trás da decadência da cidade provou ser um terreno fértil para a mensagem de esperança de Paulo. Ao fim da sua estada, ele havia conquistado os corações e as almas de muitos coríntios. Agora, mais uma conquista o aguardava. Ele retornou à Ásia Menor, onde deuses desconhecidos e demônios se preparavam para atormentá-lo. Éfeso, uma cidade inundada por cultos bizarros e rituais de magia. Aqui, os deuses das florestas, dos mares e das estrelas eram venerados. Os devotos pagãos sacrificavam seres vivos nos altares de seus deuses.
Na Ásia Menor, todos os caminhos levavam a Éfeso, uma das maiores cidades do mundo antigo. Livre das leis de Roma, Éfeso era governada de acordo com suas próprias leis e costumes pagãos. Eles construíram edificações magníficas. Este enorme teatro tinha capacidade para 25 mil pessoas sentadas, 1/10 de toda a população. Milhões vieram prestar cultos no grande templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles prestavam homenagens à deusa da fertilidade. Estátuas de prata eram compradas aos milhares para serem oferecidas à deusa. Mas o templo também era um refúgio para centenas de ladrões e assassinos que reivindicavam o direito de asilo. A opinião dos estrangeiros era de que os cidadãos de Éfeso mereciam ser estrangulados, um por um. Ao adentrar a cidade por este caminho, Paulo soube que sua tarefa era gerar nas pessoas a vontade de rejeitar os prazeres vazios do paganismo. Aqui, no grande teatro, Paulo se dirigiu sozinho aos Efésios. Vistam a armadura completa de Deus. Preencham o peitoral com a honradez. Ergam o escudo da fé. Peguem o elmo da salvação. E desembainhem a espada do Espírito. O sermão de Paulo teve tanto impacto que um grupo de feiticeiros queimou todos os seus livros de magia em público. Mas em Éfeso, Paulo estava destruindo muito mais que somente papel e superstições. O comércio dos vendedores das imagens de prata decaía à medida que as pessoas iam se aproximando do novo profeta cristão. Os ourives da prata se reuniram. Um homem incitou a multidão. Não somente correrá perigo de que esta nossa profissão venha a ficar em descrédito, senão que também o templo da grande Ártemis será tido em nada. Eles se amotinaram contra Paulo e provocaram tumultos nas ruas. Eles entraram no grande teatro gritando: "Viva a grande Ártemis dos Efésios!" E quando o grande teatro estava repleto de pessoas, os juízes da cidade ponderaram: Estes homens que vós fizestes vir aqui nem são sacrílegos, nem são blasfemadores da vossa deusa. Mas se tem alguma queixa contra algum, audiências públicas se dão. Nenhum só homem deu um passo à frente. A multidão se dispersou. Paulo agora podia dedicar seu tempo a outras comunidades cristãs que ele havia fundado e promoveu a recém-criada igreja em Roma. Eu irei até vocês para que eu possa colher os frutos dentre vocês, assim como eu colhi dentre os outros gentios. Suas cartas viriam a compor mais da metade do Novo Testamento.
A fim de cuidar de suas novas igrejas, ele refez seu caminho até as cidades que havia visitado. Mas o seu objetivo principal foi sempre Roma. Paulo deu início a esta fatídica jornada ao viajar pela última vez para Jerusalém. A viagem foi repleta de maus agouros. Ele cruzou com um profeta chamado Ágabo, que pegou o cinturão de Paulo e disse: Assim atarão os judeus em Jerusalém ao varão, cuja é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Paulo não se amedrontou. Eu estou aparelhado não só para ser atado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo foi acolhido por seus convertidos. Eles tinham vindo na esperança de fazer devoções no templo. Como Paulo, eles viam o Deus cristão e o hebraico como um mesmo Deus. Entretanto, a antiga lei judaica proibia gentios de entrar no local sagrado. A morte aguardava qualquer judeu que desrespeitasse essa lei. Sem se deixar intimidar, Paulo levou seus seguidores para dentro do templo. Os guardas o detiveram. Este é o homem que trouxe gregos para dentro do templo e profanou este santo lugar. Os judeus se aglomeraram e atacaram Paulo. Soldados romanos passaram pelo meio da multidão, não para salvar Paulo, mas para prendê-lo por provocar aquele tumulto. Encarcerado durante muitos meses, a força de Paulo foi mantida pela voz de Deus. Tem constância, porque assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que também mudes em Roma. Dessa forma, Paulo soube que chegaria à cidade eterna. No outono de 65 d.C., Paulo foi escoltado até o porto de Cesareia. Ele havia reivindicado seu direito como cidadão romano de ser julgado pelo próprio imperador em Roma. Não muito distante da ilha de Malta, o barco de Paulo foi atingido por uma tempestade. A frágil embarcação foi atirada contra as pedras. Mas nem mesmo um naufrágio poderia impedir Paulo de cumprir seu destino. Paulo e seus captores foram arrastados até a praia, ilesos. Os passos finais de sua jornada foram dados ao longo deste caminho, a Via Ápia. Ela levava diretamente ao lugar ao qual Paulo ansiou chegar durante metade de sua vida. Roma, a cidade mais poderosa do mundo.
Apesar de ainda ser um prisioneiro, a entrada de Paulo em Roma foi triunfante. Cristãos se reuniram para vê-lo. Dentre eles estava seu velho amigo Pedro, que havia chegado a Roma antes dele. Mesmo estando em prisão domiciliar, Paulo continuou a pregar. Ele e Pedro batizaram novos convertidos juntos. A tolerância à nova religião duraria pouco. Roma havia mergulhado em decadência. A ordem social da cidade começava a entrar em colapso. Os conflitos eram frequentes. O imperador Nero estava desesperado para encontrar um bode expiatório. Ele incendiou Roma e a viu queimando durante 7 dias e 7 noites. Antes mesmo de o fogo ser apagado, Nero culpou os cristãos. Seus soldados prenderam Paulo. E o massacre começou. Eles estavam cobertos com a pele das bestas. Eles foram dilacerados por cães e morreram pregados a cruzes. Foram condenados às chamas e foram queimados. Eles serviram como iluminação noturna. Pedro se sentiu indigno de morrer como Cristo havia morrido. Ele suplicou para ser crucificado de cabeça para baixo. Sabendo que sua hora havia chegado, Paulo escreveu sua última carta. Eu estou pronto para ser sacrificado, e o tempo da minha morte se avizinha. Eu lutei uma guerra justa. Eu terminei a minha jornada. Eu mantive a fé. Ao amanhecer, eles foram buscá-lo. Ele foi levado para fora da cidade, ao lugar onde se localiza hoje a Abadia das Três Fontes. Como cidadão romano, Paulo foi poupado da humilhação da crucificação. O executor ergueu sua espada.
Como aconteceu com Estevão, 30 anos antes dele, Paulo morreu como um mártir por sua fé. Na morte, Paulo encontrou a vitória. A Irmandade de Comunidades Cristãs que ele fundou com sua fé e coragem se fortaleceria com o passar dos anos. Até o dia em que, mais de 200 anos depois, o próprio Império Romano finalmente aceitaria a palavra de Deus.